Graça e paz, nobre. Nós estamos aí de volta mais uma vez para desta feita interagir com você nessa live desta terça-feira, 26 de maio de 2020. Louvamos a Deus por esse privilégio que Deus tem nos proporcionado de poder novamente ter acesso aí à sua vida através desta plataforma digital que tem sido instrumento que tem diminuído a distância entre nós. E eu já estou vendo aí a minha linda filha, Elioneide Ribeiro, lá de Boston, conectadinha conosco nessa noite, a Ana Maria, também lá de Boston. Que bom que o pessoal de Boston tá tudo aí conectado. A Luciana Fernandes, grande abraço, que Deus abençoe vocês que estão entrando aí conosco nesta live. Então, estamos aguardando aí a sua carinha, né? Dar o ar da graça para a gente poder interagir nessa live dessa noite. Também a minha grande amiga Silvana Raquel está conosco, conectada. Cadê o pinhão, Raquel? Estamos aí com vontade de comer pinhão no Rio de Janeiro. Grande abraço aí para o pastor Hercílio e para todos da família que está aí nos dando a satisfação nessa noite de terça-feira. Também a Catiana, minha sobrinha, que nos dá aí a alegria da sua conexão, né? E nós louvamos a Deus por cada um de vocês. E você que ainda não deu o ar da graça, por favor, quanto mais rápido você dar aí o ar da graça, um tanto mais rápido a gente vai tirar proveito, né, do tempo para examinarmos a palavra de Deus nessa noite de terça-feira. Hoje nós vamos falar sobre os amigos de Jó e o nosso comportamento na crise, né? Esse é o assunto no qual estaremos abordando nessa live. Os amigos de Jó e o nosso comportamento na crise. Então, você que já entrou aí, por favor, compartilha aí nas suas redes sociais com seus amigos para que nós possamos ter aí o maior número de pessoas desfrutando da bênção da exposição da palavra de Deus. Meu amigo Elias Rocha, também ligadinho conosco, que bom. A Madalena Ferreira também está nos dando aí a alegria a alegria de estar conosco também nessa live. O Edmilson e a Márcia, um grande abraço para todos vocês. Bom que você também deixa a sua cidade ou o país aí que você está conectado. Essa tarde nós fizemos uma live com o pessoal lá de Portugal e com certeza lá agora já são meia-noite, né? E com certeza deve ter alguém fazendo vigília para assistir e participar conosco desta live na noite dessa terça-feira. Muito bem, está aí a Ana Dutra nos dando também alegria. E o Marcelo da Mata, que bom, Marcelo, tê-lo conosco também. Enfim, o Edmilson e a Márcia, bom, muitíssimo bom essa interação com vocês. E aí, pega aí as suas redes sociais e compartilha, para que a gente possa acelerar esse processo aí na hora de expor
a bendita palavra de Deus. Muito bem, louvamos a Deus porque Ele tem nos proporcionado essa oportunidade, né, de poder ser útil ao reino de Deus numa aliança com o Espírito Santo, né, no processo tanto de edificar quanto confortar e consolar a igreja do Senhor Jesus, que a despeito de não estar no templo reunida, a igreja está aí no sentido de quarentena, né, confinada nos lares, mas a palavra de Deus não está presa, né? A palavra de Deus, ela rompe fronteiras e nós louvamos a Deus por isso. Também a Cristiane Salles nos dá alegria de estar aí ligadinha com a gente. A Marlene Miranda, irmã Marlene, lá de Joinville, meu nobre amigo Elzemar, grande adorador, levita, que dignifica e exalta o nome do Senhor. Um grande abraço aí para toda a família. Também está aí o Emerson e a Ruth. Emerson, saudade aí daquela costela, viu? E a nobre, digníssima esposa Elianai, também nos dando aí a satisfação de estar conectada. Enfim, nós louvamos a Deus. Quero saber se você já entrou lá no meu canal, já se inscreveu lá. Daqui a pouco vai aparecer aí na tela, tá? Para você, o link na tela para você se inscrever, tá? Acenar lá o sininho, tá? E nos dá a satisfação de tê-lo ligadinho, conectado, inscrito no nosso canal e desfrutar aí de conteúdos novos, os quais a gente está disponibilizando nas nossas redes sociais, tá bom, nobre? Então, faça já o favor de se inscrever, porque você vai me dando suporte nesse projeto. Aí aparece aí na tela, tá, o link com todas as informações do canal. É só você clicar lá no sininho e já se inscrever para a gente poder manter aí essa interação com você diária, né? Então faça essa gentileza. Você que ainda não deu o ar da graça, estou só aguardando você fazer isso, porque a partir do momento que você fizer, eu já sei da quantidade de pessoas que estão ligadas conosco e certamente nós já vamos fazer uso da palavra de Deus. A Cristiane Ferreira, também lá da Grande Boston, o pessoal de Boston é fiel, né? E eu louvo a Deus por isso, né? Nem o tempo e nem a distância dissolve essa linda aliança de amizade que nós temos com esses nobres irmãos que sempre nos dão essa satisfação. Helenilda, também Evaristo, que está assistindo a nossa live. Muito obrigado, Helenilda. Que Deus te abençoe. E você vai dando aí o ar da graça, porque já vou entrar na palavra. E aí, com certeza, Deus tem algo para falar conosco nessa noite de terça-feira. Muito bem, nós louvamos a Deus e vamos aí já ler o texto que está baseado em Jó. A nossa live é fundamentada no tema Os Amigos de Jó e o Nosso Comportamento na Crise. Grande abraço, Josimar. Grande abraço a Loami Aguiar, que também está conectada. Muito bem, grande abraço a todos vocês. E nós vamos ler o texto que está em Jó, no capítulo de número 2, do verso 11 até o verso de número 23. Você que está ligado aí já, por favor, compartilha aí nas suas redes sociais
para que a gente possa aumentar aí. A Eliane, o Abner, que bom, Eliane, que bom tê-la conosco aí, ligadinha. Um grande abraço aí na Manu, no Arthur, tá? Nós também temos a Michele Oliveira, que está nos dando a satisfação lá de Itajaí. Que bom, Michele, grande abraço, Deus abençoe os irmãos aí de Itajaí, né? Em Santa Catarina, né? E nós vamos aí abrindo a Bíblia, você que tem um exemplar da Bíblia, você que dispõe aí de recurso para ler conosco, nós vamos ler o texto em Jó, capítulo 2, verso 11 ao 23, e o tema da nossa live é os amigos de Jó e o nosso comportamento na crise, tá? Então o texto diz assim: ouvindo os 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Ele faz o temanita, Bildade, o suíta e Zofar, o Taamatita, combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo, levantando eles de longe os olhos, e não conheceram, ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias, 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viram que a dor era muito grande, né? Grande abraço aí na Rosilane, minha sobrinha, que também nos dá a satisfação. E nós queremos conversar com vocês nessa noite, meus lindos, nobres, amigos e irmãos que estão conectados conosco, sobre os amigos de Jó e o nosso comportamento na crise, né? Então a palavrinha-chave aí dessa noite é amizade. A amizade, né? É uma palavrinha-chave da live desta noite, porque nós estamos falando aí sobre os amigos de Jó, né? E amizade, nobre, é um sentimento de apreço, né? De camaradagem, de afeição entre pessoas. Isso é amizade, um sentimento de apreço que eu tenho de repente por você, que você tem de repente por mim, e de repente a gente desenvolve um relacionamento interpessoal impregnado de camaradagem, de afeição entre nós, né? Isso é amizade. E a Bíblia, de fato, ela fala de pessoas que tiveram esse tipo de sentimento de apreço, de camaradagem, de afeição, né? A Bíblia fala de pessoas que tiveram esse tipo de sentimento entre si, não apenas entre si, também com Deus e com Jesus, né? E nós temos aí na Bíblia o caso do patriarca Abraão, que desenvolveu um relacionamento magnífico, um relacionamento interpessoal muito nobre com Deus, de maneira que é um dos homens da Bíblia reputado, chamado de amigo de Deus. Tiago, no capítulo 2, no verso 23, Adriana Abreu, grande abraço. Kátia, que está conosco também, Cleilson, que nos dá a sua alegria, enfim. Como nós estávamos falando, o Abraão desenvolveu um relacionamento interpessoal com Deus tão elegante, tão nobre, que ele entra na galeria
dos amigos de Deus. Tiago, no capítulo 2, no verso 23, Tiago diz assim: e assim se cumpriu as escrituras que diz: Abraão creu em Deus e a sua fé lhe foi imputada como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Que coisa, né? Um ser humano de pele, carne, osso e músculo, igual você e eu, desfrutar deste privilégio de ser chamado amigo de Deus. Abraão desfrutou desse privilégio, né? E nós temos um caso também na Bíblia do Lázaro, né? Ele, a Maria e Marta eram muitíssimo estimados por Jesus. Lá em João, no capítulo 11, no verso 5, o texto diz que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Jesus amava. E esse amor é externado quando Lázaro contrai uma enfermidade e que, de repente, essa enfermidade acaba redundando na sua morte. O texto diz lá em João, no capítulo 11, no verso 11, que assim falou e depois disse-lhe, está se referindo a Jesus, né? Jesus que está falando: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Você está entendendo, nobre? De maneira que Abraão desfruta de um relacionamento íntimo com Deus, de uma amizade linda com Deus, e é reputado aparecendo na galeria dos amigos de Deus. O Lázaro é estimado, amado por Jesus de uma maneira tão extraordinária, magna, sublime, relevante, que Jesus o chama de amigo. Diz: o nosso amigo Lázaro dorme. E aí Jesus vai até a residência de Lázaro posterior à sua morte e pergunta onde é que puseram o corpo de Lázaro. E aí alguém mostra o corpo, mostra o local onde Lázaro havia sido sepultado, né? Mostra o local, a Maria, sua irmã, mostra, e ela chora. Quando ela chora, Jesus também se comove. E é um dos únicos textos na Bíblia que diz que Jesus chorou, no Evangelho de João, né? Chorou, né? Se consternou, né? Sentiu a separação no que se refere à morte do seu amigo Lázaro, né? Então, na verdade, a amizade, ela é esse sentimento de apreço, né? De camaradagem, de afeição que a gente desenvolve um com o outro, né? E a gente está observando aí na Bíblia o caso da amizade de Lázaro com Jesus, o caso da amizade de Abraão com Deus. E quando a Bíblia fala de amizade, né, ela chega a dizer que há amigos, que coisa linda, né? Há amigos mais chegados do que um irmão. Provérbios, no capítulo 18, no verso 24, diz: o homem que tem muitos amigos pode vir à ruína. Ó, que advertência para você e também para mim, né? Para nós, né? Temos que ter cuidado também quando a gente contrair amizades, né? De repente tem gente que tem muitos amigos e pode cair nesse contexto desse texto, quando diz: o homem que tem muitos amigos pode vir à ruína, mas há um amigo. Olha aí, você pode ter muitos, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Você está entendendo que coisa linda? E a Bíblia recomenda, ela recomenda que a gente, ao desenvolver esse sentimento de apreço, de camaradagem, de afeição e interagir com alguém numa aliança de amizade,
A Bíblia recomenda, no capítulo de número 17 do livro de Provérbios, no verso 17, ela diz que em todo tempo, olha, não está dizendo alguns dias, algumas semanas, algumas horas, mas ela está dizendo, em todo tempo, ama o amigo, e é na angústia que nasce um irmão. Que coisa, né? Você interage com alguém, tem um relacionamento interpessoal com esse alguém, você desenvolve uma afeição por este alguém, passa a ter apreço por ele, desenvolve um relacionamento de camaradagem, e isso se chama amizade. Mas quando, de repente, você fica angustiado, ou ele fica angustiado, de repente, eu, você, ou ele, a você pode dar uma demonstração que essa amizade vai muitíssimo mais além, né? Na angústia é que aflora, que emerge alguém com essa característica de irmão, né? E o Jó tinha amigos que o estimavam. O texto que eu li nessa noite retrata isso. Ele tinha amigos que o estimavam, né? O texto diz que Jó passa por intempéries, Jó passa por adversidades, Jó passa por contratempos, Jó passa por reveses, por turbulências, por ventos contrários que deram com ímpeto sobre a sua vida e afetou várias áreas da sua vida. Teve perda na família, teve perda de caráter financeiro, né? Teve perdas na sua saúde, a sua saúde ficou altamente debilitada, ele ficou vulnerável, ele ficou frágil, ele ficou completamente abatido, né? Constrangido diante de um quadro sombrio, obscuro, turvo, nublado, que se desenhou na história da sua vida, e de repente essa situação chega ao conhecimento de pessoas que o estimavam, de pessoas que o tinha em grande estima, tá? E pessoas que tinham um grande apreço por ele, pessoas que havia desenvolvido um relacionamento de amizade com ele, de camaradagem, de afeição, tá? E aí o texto retrata a postura desses amigos, o comportamento desses amigos diante dos entraves, dos percalços, dos infortúnios que toma de assalto a vida de Jó. O texto diz para a gente, no capítulo 2 do livro de Jó, no verso 11 ao 23, tá? Para quem entrou agora na live, nós estamos falando sobre o comportamento dos amigos de Jó na crise. Esse é o tema da nossa live. Estou vendo aí meu amigo, o pastor Paulo César Souto, lá de Portugal. Fizemos uma live nessa tarde muitíssimo abençoada, levou quase 2 horas, né? Também o Oséias Silva, tá? A Leni Costa, que bom, Leni, você conectada com a gente, tá? Então, esses amigos souberam dos percalços na vida de Jó, e aí o texto mostra a postura deles comportamental diante da situação que Jó estava vivenciando na história da sua existência. O texto diz: ouvindo, pois, os 3 amigos de Jó. Pô, que coisa linda, né? Quando a gente tem um amigo já é bom, né? Quando tem 3, imagina. E o texto diz: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo este mal que lhe sobreveio, tá? Eles ouviram, chegou ao ouvido deles a notícia. E o texto diz que chegaram cada um do seu lugar. Eles moravam distantes um do outro,
Tá? Então é o Elifaz, o Temanita, o Bildade, o Ossuita e Zofar, o Naamatita, né? E eles combinaram juntamente de condoer-se dele e de consolá-lo. Eles disseram, poxa, a gente não pode ficar de braço cruzado, a gente não pode ignorar a situação que o nosso amigo está atravessando, o vento contrário que tem assoprado com ímpeto contra a vida dele. A gente precisa empreender algum esforço para retratar para ele o respeito, a consideração, o afago, o carinho que a gente tem por ele. E diz a Bíblia que eles se deslocaram, cada um da sua cidade, tá, com o objetivo de fazer duas coisas: condoer-se dele e consolá-lo. Tá? E o texto diz que levantando eles de longe os olhos, quando eles chegaram próximo de onde Jó estava, eles levantaram os olhos de longe e não conheceram, e não o conheceram. O estado de Jó era tão constrangedor, a situação que ele chegou foi tão macabra, foi tão horripilante, foi tão desgastante, que os amigos de Jó, quando o visualizaram de longe, diz o texto que eles não o conheceram e ergueram a voz de imediato, à distância, ergueram já a voz e choraram. Cada um deles rasgaram o seu manto, lançaram pó sobre a cabeça e aí foram para onde Jó estava, no monturo de lixo. Jó estava no pó e na cinza, impregnado de tumores no corpo. Na semana passada nós externamos aqui como é que ficou a sua estrutura física, né? Os vermes afloravam nos tumores que deram na pele de Jó, e só lhe restou um caco para ele coçar as feridas. E esses amigos, quando chegaram à distância, olharam, não o reconheceram, e já distante começaram a chorar, rasgaram o manto deles, as vestes deles, lançaram pó sobre a cabeça, tá? E aí foram para o local onde Jó estava, no monturo, estava no pó, sentado na cinza. Diz que sentaram-se com ele na terra e ficaram ali 7 dias e 7 noites. Você imagina, meu nobre, olha aqui, não é 7 horas, não. Ficaram 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma. Você já imaginou? Silêncio sepulcral absoluto. Silêncio sepulcral absoluto da parte deles. Nenhum deles lhe dirigia palavra alguma, pois eles viam que a dor era muito, mas muito grande. Você está entendendo, meu nobre? Então, isso chama a minha atenção, chama a sua atenção, porque nós estamos no contexto de uma crise. Está aí a pandemia, a maioria de nós está em quarentena, e eu penso que eu não esteja falando para extraterrestres, não esteja falando para seres impessoais ou objetos inanimados. Eu penso que eu esteja falando para pessoas que têm sentimento, que têm vontade e que são inteligentes. É para esse tipo de gente que eu estou ministrando
nessa noite de terça-feira. E eu penso que você, nós temos amigos. Nós temos amigos. Quem é que não tem pelo menos um amigo íntimo? Tá? Nós temos amigos. Mas a pergunta é essa, nessa noite. Na crise de Jó, os amigos dele demonstraram algumas coisas interessantes. Eles demonstraram solidariedade com Jó na crise. Vou repetir. Eles demonstraram solidariedade com Jó na crise. Número 2, eles mostraram lealdade no que se refere à amizade com Jó. Número 3, eles, na verdade, externaram para Jó que eram seus verdadeiros amigos. Número 4, uma lição para você e para mim, que quando a gente é leal com os nossos amigos, quando nós somos verdadeiros amigos, distância não significa absolutamente nada para a preservação dessa amizade. Porque eles estavam distantes, muitíssimo distantes de Jó. E a distância não os impediu de empreenderem esforços para fazerem uma viagem com o objetivo de se condoer-se com Jó no preâmbulo do seu sofrimento, como também consolá-lo diante da sua dor. E o propósito dessa live, o propósito desse tema é chamar a sua atenção, nobre. É mexer comigo também, no sentido quais têm sido os nossos gestos, quais têm sido as nossas atitudes, como tem sido o nosso comportamento por aqueles que a gente estima, por aqueles que a gente tem apreço, por aqueles que a gente tem esse sentimento de afeição, de camaradagem. Será que no transcurso desta quarentena você já pegou o seu telefone? Porque os amigos de Jó não tinham telefone, não tinha os recursos que a gente tem para a preservação de uma amizade. Eles tiveram que fazer uma viagem para condoer-se e consolar Jó. Você está entendendo? Mas hoje a gente tem recursos sobejo para preservar uma boa aliança de amizade, principalmente no contexto de uma crise desse gênero que a gente está inseridos no contexto dela. Entendeu? Talvez você esteja num ambiente confortável na quarentena, talvez não esteja te faltando absolutamente nada e o seu amigo esteja semelhante a Jó, não na dimensão de Jó, mas passando por contratempos, passando por reveses, passando por turbulências, por ventos contrários que têm dado com ímpeto nessa questão de vírus na saúde. Nessa questão de quarentena, muitos amigos nossos perderam o emprego, muitos amigos nossos estão passando necessidades. Você está entendendo? E o propósito dessa live é perguntar como é que tem sido o nosso comportamento com os nossos amigos na crise. E a gente já aprendeu aqui que a verdadeira amizade é solidária. A verdadeira amizade mostra lealdade na hora da crise.
E os amigos de Jó fizeram isso, tá? E aí acontece que quando eles chegam lá, eles ficam 7 dias, meu nobre. 7 dias sem abrir a boca. Silêncio sepulcral, porque a dor de Jó era muitíssimo grande e não tinha frase, não tinha verbo, não tinha vernáculo, palavras, verbetes que pudessem amenizar a dor de Jó. E eles acharam viável ficar propriamente 7 dias no pó e na cinza com Jó, sem verbalizar uma palavra sequer. Agora, é interessante que Jó vivencia uma crise que está relacionada com uma batalha de caráter espiritual. Vou repetir, a crise que se manifestou na vida de Jó era fruto de um confronto de caráter espiritual entre Deus e Satanás. No mundo espiritual, fora do contexto de Jó. O contexto de Jó era a terra. E a discussão acerca de Jó se dá no mundo espiritual, transcendental. Tá? E aí acontece que Jó está nessa instância terrena, vivenciando essa crise, e ele não sabe absolutamente nada, a razão pela qual a crise aflorou na história da sua existência. Ou seja, se ele soubesse que ele estava passando pelo que ele estava passando, fruto do testemunho nobre que Deus dá acerca do seu caráter para Satanás, pois Deus disse, não há, Satanás, na terra ninguém igual a Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Poxa, Jó, de repente, atravessaria a crise sem nenhuma lamentação, porque ele sabia que era fruto do testemunho de Deus quanto ao seu caráter, mas ele não sabia de absolutamente nada. A razão pela qual o negócio aflorou, emergiu na vida dele, de maneira que ele passa no crivo de Deus, ou seja, Deus avalia a crise de Jó na avaliação de Deus, número 1, Deus já havia dito que ele era íntegro, tá? Para Deus, Jó era íntegro. Segundo, para Deus, Jó estava passando pelo que estava passando sem nenhuma causa que justificasse o que ele estava passando. Pois o texto lá no livro de Jó, no capítulo 2, no verso 3, diz, perguntou o Senhor a Satanás, observaste meu servo Jó? Porque não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Aí Deus diz assim, ele conserva a sua integridade, embora, dizendo para Satanás, tu me incitaste contra ele para consumir sem causa. No tribunal de Deus, Jó era íntegro e estava sofrendo sem causa. Aí, no tribunal dos amigos de Jó, tá? A crise na vida de Jó, na avaliação dos seus amigos, era fundamentada na teologia da causa e do efeito. Eles ficam 7 dias em silêncio, sem abrir a boca. E, de repente, eles abrem a boca fundamentados numa teologia da causa e do efeito gerado pelos sentidos. Você vai ver que eles externam isso. Eles externam isso porque o texto diz que de longe,
eles não o conheceram. Vou repetir, de longe eles não o conheceram. O texto fala acerca disso. Eles não o conheceram. E o texto diz que eles sentaram junto com Jó e viram que a dor era muito grande. Então, os sentidos físicos, a visão, depois de 7 dias olhando os vermes pulando na carne de Jó, olhando Jó no pó e na cinza, com um caco de telha se raspando e se coçando, e vendo e ouvindo os gemidos que afloravam da boca de Jó diante da crise, eles chegam à conclusão acerca de uma teologia fundamentada na causa e no efeito. Isso é retratado numa exposição que um deles fizera de acusação no capítulo 2, no capítulo de número 22, do verso 9 ao 10, começou a acusação. A acusação de um deles, disseram assim: as viúvas despedistes de mão vazias. Começaram a acusar Jó. Você está passando por isso, porque no tempo que você tinha grana, no tempo que você era o maior do Oriente, abastado, no tempo que você tinha 7.000 ovelhas, 500 juntas de bois, no tempo que você tinha 3.000 camelos, no tempo que você tinha servos e servas para te servir, as viúvas você despedia com as mãos vazias, e os braços dos órfãos foram quebrados, você não deu suporte aos órfãos, por isso estás cercado de laço e de repentino pavor, e se conturba. Começaram a acusar. Aí, eles vão mais fundo. Um deles diz assim, no capítulo 8, versículo 5 ao 7, ou seja, do versículo 5 e 6, diz: mas se tu buscares a Deus, o Todo-Poderoso, e pedires misericórdia, e se fores puro e reto, sem demora, despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. Ele já havia passado no tribunal de Deus. Deus disse para Satanás que ele era íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Ele já havia passado no tribunal de Deus. Deus havia dito que ele estava passando pelo que estava passando sem causa. Disse para Satanás: tu me incitaste a destruir Jó sem causa. Você está entendendo? Agora, os amiguinhos que tiveram uma postura nobre ao longo de 7 dias, que através dessa postura mostraram lealdade, mostraram solidariedade, em condoer-se, vieram com o objetivo de consolar, agora inverte os papéis, e em vez de consolar, começam a acusar. E a acusação é fundamentado na teologia da causa e do efeito. É interessante que eles dizem ainda no capítulo de número 12, no verso 4, Jó, diante da acusação deles, Jó diz assim: eu sou um irrisão para os meus amigos. Ou seja, irrisão, a palavra irrisão é alguém que ri em tom de deboche, de escárnio, de zombaria. Depois de 7 dias em silêncio, os caras resolveram rir. Entendeu? E aí Jó diz assim: eu sou um irrisão para os meus amigos. Eu que invocava a Deus e ele me respondia: o justo e o reto serve de irrisão, de riso. Tá? Em outras palavras, Jó está dizendo mais ou menos assim: poxa,
Eu não sei por que eu estou passando isso, mas eu tenho consciência da minha integridade, da minha retidão, do meu temor a Deus. Eu tenho consciência de que eu me desvio do mal. E aí os amigos de Jó pegam e dizem, não, ninguém pode passar pelo que você está passando se não tiver algum pecado oculto. Você está entendendo? E aí usa aquela expressão para ele do versículo de números 5 e 6. Mas se tu buscares a Deus, o Todo-Poderoso, e pedires misericórdia, você está entendendo? Dizendo, você tem que pedir perdão, você tem que pedir misericórdia. Essa teologia da causa e do efeito é a mesma teologia de Satanás. Você se lembra que Satanás, Deus não elogia Jó pelo que ele tem. Deus não diz assim, viste lá na terra o meu servo Jó, que tem 3.000 camelos, 7.000 ovelhas, 500 juntas de boi, que é o cara mais rico do Oriente. Deus não usa o verbo ter para elogiar Jó para Satanás. Deus usa o verbo ser. Deus diz, viste lá na terra, não há ninguém na terra como ele. Ou seja, ele é, do verbo ser, íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Aí Satanás, com a teologia dele, fundamentada na causa e no efeito, diz o seguinte para Deus, ninguém consegue ser sem ter. Ele só é íntegro, reto, te teme, se desvia do mal, porque tu cercaste ele de bem. Ou seja, Satanás está dizendo, ninguém consegue interagir com Deus sendo, através do verbo ser, sem ter. Você está entendendo, meu nobre? Aí Deus não precisa provar absolutamente nada para ninguém, mas dá corda à índole má de Satanás e deixa ele tocar em tudo que Jó tem. E ele toca em tudo que Jó tem, e quando ele volta, Deus disse, olha, ele ainda conserva a sua integridade, embora tu me incitaste contra ele sem causa. Você está entendendo? Essa é a teologia de Satanás. Ninguém consegue ser íntegro, reto, temente a Deus, se desviar do mal sem ter. O indivíduo só consegue ser se ele tiver. Entendeu? E Deus mostra para Satanás, através de Jó, que é possível ser sem ter. Porque, na verdade, Jó tira tudo e ele ainda conserva a sua integridade, mostrando que a sua fidelidade e integridade não estava fundamentado no verbo ter. Você está entendendo? Não estava fundamentado no verbo ter. E os amiguinhos de Jó vêm com a mesma teologia, dizendo, se você invocar o Senhor, ele restitui tudo. Você está entendendo? Porque você só tinha, porque supostamente você era. Mas acontece que você quebrou esse elo. Ou seja, você já não é, porque você tem pecado oculto, escondido em você. Você está entendendo? E é isso que eu queria chamar sua atenção. Mas Jó mostra que é possível ser sem ter. E essa teologia do ter e do ser é a teologia do momento. Jesus vivencia ela
assim que ele é batizado nas águas, no Jordão, o céu se abre, o Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba sobre ele, e o pai grita lá de cima, dizendo, usando um pronome demonstrativo, este. Aí vai usar o verbo ser. Este é, pronome possessivo, meu filho amado, em quem eu me comprazo, eu tenho prazer nele, porque ele é. Aí de imediato o Espírito leva ele ao deserto para ser tentado, entendeu? E a tecla que Satanás vai bater é a mesma que bateu em relação a Jó. Satanás vai lá no deserto e diz, vem cá, você acredita que você é amado de Deus? Você acredita que você é amado de Deus? Como é que você pode ser amado? Como é que você pode ser amado se você está com 30 anos de idade e você deu testemunho que a sua comida era fazer a vontade daquele que te enviou. Mas já tem 30 anos que você está no anonimato. Até agora você não interagiu com o verbo fazer. Você está entendendo? Você ainda não interagiu. Mas vamos, eu vou te ajudar. Aqui tem umas pedras num formato de pão. Se você realmente é o que ele diz que você é, o filho que ele tem prazer, se você é, interage com o verbo fazer, faça essas pedras se transformarem em pão. Porque há uma teologia aí fundamentada no fazer, entendeu? Mas para Deus você não vale pelo que você faz. Você vale pelo que você é. E Deus estava dizendo para Jesus, você tem 30 anos, tem fome e sede de fazer a minha vontade, mas ainda não cumpriu literalmente seu ministério com 30 anos de idade. Você está no anonimato. Mas eu não te amo pelo que você faz, meu filho. Eu amo você pelo que você é. E Jesus pega e descarta Satanás dizendo, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí, de novo, Satanás leva ele num monte, num pináculo bem alto e mostra para ele todos os reinos do mundo e diz para ele novamente, se tu és. Ou seja, ninguém consegue ser sem ter. Você tem 30 anos, está com a sua mão cheia de calo, porque você ajudou seu pai José na carpintaria. Você não tem casa própria, você não tem carro, você não tem nada. Vamos interagir com o verbo ter. Se tu prostrares, me adorares, eu te dou todos os reinos deste mundo. Porque ele está dizendo que você é, mas você não tem. E na teologia de Satanás, só consegue ter, só consegue ser quem tem. Você está entendendo? Ele não aceita que alguém consegue ser sem ter. E ele diz, te dou todos os reinos deste mundo se tu prostrado me adorares. Satanás, e Jesus disse, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. E aí vem os amigos de Jó, com a mesma teologia de Satanás incubada. Você está entendendo? E eles levam Jó a um sofrimento descomunal, indescritível, por causa da ideia de ser sem ter. E é interessante isso na Bíblia, que quando a gente vai para a carta aos Hebreus, a gente vai encontrar um texto no capítulo 11, no verso 38, dizendo que havia homens
de um caráter tão nobre, tão relevante, tão digno. E o texto diz que o mundo não era digno de ter esses homens existindo na terra, de tão nobre, digno que era o caráter desses homens. Mas você vai perceber que esses homens desenvolveram a relação com Deus partindo do verbo ser. Ou seja, eles, a despeito de não terem, eles eram diante de Deus. E o exemplo clássico disso é o caso do Elias. Elias é de um caráter tão nobre, tão relevante, que a Bíblia diz que Deus o tomou para si. Ele foi arrebatado. Você está entendendo? De maneira que o Elias desenvolve um caráter fundamentado no ser, mas você lendo a biografia de Elias, ele não tem, a ponto de comer, a ponto de ser sustentado por corvos, a ponto de ser sustentado por viúvas. E essa teologia é que os amigos de Jó não conheciam. Eles conheciam a teologia da causa e do efeito. Você está entendendo? Tem que ser para ter e não consegue ser sem ter. E como Jó perdeu tudo, eles disseram, isso aí só pode ser fruto de pecado oculto. Você está entendendo, meu nobre? Só pode ser fruto de pecado oculto. E aí eles atacam Jó na plenitude do seu gemido. Ele vivencia sofrimentos indizíveis, não no sentido de dor física. Ele vivencia sofrimentos indizíveis com cada palavra que os seus amigos ministravam sobre ele, ministrava em tom de acusação. E eu descobri uma frase de Napoleão Bonaparte, que eu queria compartilhar com você. Napoleão Bonaparte, ele diz assim, Deus me proteja dos meus amigos. Olha que frase de Napoleão Bonaparte. Deus me proteja dos meus amigos, porque dos meus inimigos cuido eu. Aí eu fiquei analisando o que ele quis dizer com essa frase. Ele quis dizer que é mais fácil evitarmos sofrer golpe daqueles que declaradamente são contra nós do que aqueles que estão próximos de nós se declarando os nossos amigos. A frase de Napoleão Bonaparte quer dizer isso, que é mais fácil evitarmos golpes daqueles que declaradamente são os nossos, são contra nós, são nossos inimigos. Porque quanto aos nossos inimigos, quanto aos seus inimigos, você fica precavido. Você está entendendo? Mas quanto aos seus amigos, você fica de guarda aberta. E Jó estava de guarda aberta. De guarda aberta. Ficou impactado com a viagem que os caras fizeram. Ficou impactado deles serem solidários com ele na crise. Ficou impactado deles demonstrarem a lealdade da amizade deles com ele. Ficou impactado, fez um bem incomum quando Jó os viu sentarem no pó e na cinza junto com ele para se condoer, se consolarem ele ao longo de 7 dias em silêncio. Jó ficou maravilhado. Imaginou, não estou sozinho nessa. Você está entendendo? De guarda aberta. Jamais esperava que os seus próprios amigos iriam rir dele.
iriam zombar da sua falência, iriam zombar da sua bancarrota, iriam zombar do seu gemido, da sua aflição, da sua angústia. Jamais imaginou que seus amigos iriam acusá-lo de pecado oculto. Jamais imaginou isso. E aí retrata a frase de Napoleão. Entendeu? E o salmista Davi, ele vivenciou isso de uma forma assim literal. Você vai ver no Salmos de número 55, no verso 12 ao 14, o salmista diz assim: se fosse um inimigo que me afrontava, olha a palavra do salmista Davi, se fosse um inimigo que me afrontava, eu o teria suportado. Se fosse um adversário que se engrandecia contra mim, dele me teria escondido. Agora, olha a decepção dele. Mas era tu, homem meu igual, meu guia, meu íntimo amigo. Conversávamos juntos, suavemente, íamos com a multidão à casa de Deus. Oh, meu nobre, as dores que os nossos inimigos nos causam, na verdade, a gente espera qualquer coisa deles. Mas um amigo íntimo, meu nobre, minha nobre, uma pessoa como o próprio Judas, Jesus disse: aquele que mete a mão no prato comigo, esse há de me trair com um beijo. Você está entendendo? Agora, a elegância de Jesus é tremenda. Quando Judas se manifesta com os seus algozes para pegar Jesus e entregá-lo para ser crucificado, Jesus não perde a elegância. Jesus vai dizer para ele assim: amigo, a que vieste? Jesus não deixa de chamá-lo de amigo. Significa que Davi passou por decepção, por desapontamento, passou por constrangimento com seus amigos íntimos. Jesus passou por decepção, por frustração com seu amigo íntimo Jó, ou seja, Judas, tá? Você vai encontrar o próprio Jó externando o seu descontentamento ao ver os seus amigos rindo da sua desgraça. Você está entendendo, meu nobre? De maneira que Jó nos ensina. Aí Jó vai falar assim: eu vou ensinar vocês, tá? Vou ensinar vocês que se a gente não tiver dispostos a correr risco com os nossos amigos, é melhor a gente não contrair amizades. Se você, meu lindo, meu nobre, minha nobre, não quiser correr risco com relação aos amigos que você tem, é melhor que você não contraia a amizade. Porque é suposto você ser desapontado a qualquer momento. É suposto algum amigo íntimo teu te ferir, te machucar, te causar dores, te frustrar, te decepcionar. É possível. Isso é retratado na experiência do Jó, é retratado na experiência de Jesus com Judas, é retratado na experiência de Davi com seus amigos. E quem é você e quem sou eu para não passar por situação desse gênero? Só se a gente se isolar do mundo. Porque Deus é um ser que vive numa trindade. São três pessoas distintas uma da outra: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a despeito de três, são um. Porque não há três deuses. Porque não existe três divindades. Existe uma única divindade a qual pertence às três pessoas. Isso fala de unidade composta. Deus gosta de relacionamento. Se relaciona com o Filho, se relaciona com o Espírito Santo,
se relacionou com Abraão, chamando Abraão de amigo. Jesus gosta de relacionamento. E Jesus estreitou a afinidade com Lázaro, com Maria, com Marta. Jesus chama Lázaro de amigo. Você está me entendendo? E ainda no Novo Testamento, Jesus disse, olha, não foi vocês que me escolheu, mas foi eu quem vos escolhi para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. E agora eu não vos chamo mais de servos, porque os servos não sabem o que faz o seu Senhor. Você está entendendo? Jesus tem coragem de me chamar de amigo. Tem coragem de te chamar de amigo. E quantas vezes você já o desapontou? Quantas vezes eu já o desapontei? Você está entendendo? E nessa relação interpessoal de amizade, de afeição, de camaradagem com alguém, de apreço que a gente pega por alguém e passa a estimar, nesse relacionamento, não apenas o seu amigo pode te desapontar, como você também pode desapontá-lo. Você está entendendo? E Jó aí vai nos ensinar, dizendo, gente, na minha crise, os meus amigos me desapontaram. E aí Deus, de alguma forma, permitiu, né? A gente está nessa quarentena, diante dessa pandemia, e todos nós temos amigos. Será que eu não estou desapontando algum amigo? Será que você não está desapontando algum amigo por falta de solidariedade? Será que você não está se mostrando desleal com relação à amizade que você contraiu? Será que você não está deixando de ser verdadeiro amigo na hora do caos, do gemido, da dor, da aflição, da angústia, da perda? Ou você é aquele tipo de amigo que só mantém a aliança de amizade quando tudo está indo de vento em popa? Você está entendendo, meu nobre? De maneira que Deus está falando conosco nessa noite para a gente rever os nossos conceitos de amizade. Em todo tempo, ame o amigo, porque é na angústia que nasce um irmão. O homem que tem muitos amigos, diz a Bíblia que ele pode ir à ruína, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Você pode ter se desapontado com alguns dos seus amigos, mas Deus tem preservado alguém na sua vida que te aprecia, que te estima, que tem afeição por você, que é teu camarada, que é solidário, solícito, quando tudo está indo de vento em popa na sua vida, quando tudo não está indo. Você está entendendo? E a priori os amigos de Jó mostraram uma elegância tremenda, porque a Bíblia diz, chorai com os que choram e se alegrai com os que se alegram, né? Quantas vezes no tempo da vaca gorda se alegraram com Jó, né? Mas quando Jó cai numa desgraça plena, absoluta, eles vieram chorar com Jó e choraram 7 dias. Lamentavelmente, depois de fazer uma análise fundamentada na visão do sofrimento de Jó, caíram, infelizmente, na chamada teologia de causa e efeito, que eu e você precisamos se libertar dessa teologia. Nem sempre o que uma pessoa que é seu amigo está passando é fruto de pecado escondido. Você está entendendo? Nem sempre Deus nos deixa saber a causa do nosso sofrimento, como no caso de Jó e da sua mulher. Nenhum dos dois sabia a causa do sofrimento. Agora, Jó é nobre porque, a despeito dele não saber a causa,
a Bíblia diz que ele conservava a sua integridade. Ele não sabia da causa do seu sofrimento, mas através da Bíblia, que é a revelação de Deus para nós, para a humanidade, entendeu? Eu já até sei a causa dos meus sofrimentos e você também sabe. E por que a gente tem uma postura comportamental diferente da de Jó? Em que a Bíblia diz para que a gente olhasse para a paciência de Jó e olhássemos para o fim que Deus lhe deu. Você está me entendendo, meu nobre? E finalmente eu termino essa live nessa noite pedindo você que não faça ouvido de mercador, pedindo você que, em nome de Jesus, faça uma reflexão sobre a sua postura comportamental na crise em relação aos seus amigos. Essa é a proposta da live dessa noite, fazer uma reflexão sobre a nossa postura quanto aos nossos amigos no preâmbulo desta crise. Que ao terminar essa live você possa lembrar de pegar o seu telefone, lembrar de pegar o seu zap, seu text message e enviar uma mensagem para um dos seus amigos, procurar saber como é que ele está passando no preâmbulo dessa crise. Você está entendendo? Procurar saber com o objetivo de auxiliá-lo, porque aprendi uma outra coisa com Jó, no livro de Jó. Deus julga o nosso comportamento na crise com os nossos amigos. Ou você pensa que todos os gestos e atitudes dos amigos de Jó passou em branco diante de Deus? Não, você vai ver no capítulo 42, do versículo 7 ao 9, Deus externa para eles a sua insatisfação com as atitudes deles em relação a Jó no preâmbulo da crise. O texto diz: tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, um dos amigos de Jó, o temanita: a minha ira acendeu contra ti, contra os teus amigos, porque não disseste de mim o que era reto com meu servo Jó. Tomai, pois, aí Deus pede para eles, tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó. Jó era sacerdote, tá? Ide ao meu servo Jó e oferecei holocausto por vós. Jó vai oferecer holocausto, ou seja, vocês ofereçam holocausto por vós perante Jó. O meu servo Jó orará por vocês, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto com o meu servo Jó. Escute isso, meu nobre. Cada verbozinho, cada frase, cada palavra, verbete, vocabulário que eu solto para um dos meus amigos, ou você para um dos seus amigos, num preâmbulo de crise quanto esse que nós estamos inseridos, Deus avalia. E as palavras ministradas por Elifaz, por Bildade, Zofar, Deus chamou dizendo que era loucura da parte deles. Vocês cometeram uma loucura falando para Jó que eu não disse, que não era reto. Então Deus julga o nosso comportamento na crise com os nossos amigos. Fique esperto, meu nobre. E ele está ministrando essa palavra no seu coração para você mudar a sua postura comportamental com relação àqueles que você estima, com relação àqueles que você tem apreço, com relação àqueles que você desenvolveu uma aliança de amizade, que desenvolveu um relacionamento de camaradagem e que, de repente,
já estão fazendo 3 meses de quarentena e você ainda não deu nenhuma ligadinha para saber como está indo o seu amigo. E Deus cobrou dos amigos de Jó. E aí, pastor, eu que fui frustrado, decepcionado, fiquei desapontado com a atitude de alguns amigos comigo. O que eu devo fazer, pastor? Jó nos ensina. Diz a Bíblia que Jó orou por eles. Deus mudou a sorte de Jó depois que Jó orou por esses indivíduos que lhe trouxeram descontentamento, aflição, dor e mágoa. Então você que já foi desapontado por algum amigo, ore por eles e deixa que o próprio Deus trate com eles em relação a algum gesto, alguma atitude indecorosa, inapropriada, leviana, cínica de algum deles com você. Deus trata com eles. Tá bom, meu nobre? Guarde no seu coração essa palavra e, por favor, essas ministrações não são só para informar. Essas ministrações têm por objetivo mudar a nossa postura comportamental no preâmbulo dessa crise que nós estamos inseridos. E eu fico grato a todos vocês que me dão essa satisfação. Estou vendo a Fernanda de Oliveira, estou vendo a Regina Neves, estou vendo várias pessoas que estão aí conectadas. Dá o teu ar da graça aí que eu já cito. E você, e por favor também, diga a cidade, né? Porque quando você fala que está longe, aí eu fico muito maravilhado, né? A Silvana Raquel, fiel conosco aí, que bom, minha linda amiga. Aí, isso é uma prova, essa daí é uma prova que nem a distância e nem o tempo dissolveu uma amizade de mais de 20 anos com essa família, né? Então, tá aí o Adalto, que bom, Adalto, pastor Adalto, lá em Portugal, Cristiane Salles, né? Que bom, e que bom tê-los aí ligadinho. A Sandra Mari também nos dá alegria, a Rosilane, minha sobrinha, que bom, dá o seu ar da graça aí que nós vamos findar a live, vou fazer uma oração por você, mas eu quero dizer para as pessoas que você está me dando essa honra. E deixa o seu comentário sobre a ministração, sobre a palavra, para a gente saber se realmente falou ao seu coração, o que você avaliou dessa postura do comportamento dos amigos de Jó na hora da crise, e você fazer um paralelo com relação à sua postura, tá bom? Aí Deilde Faria também nos dá alegria, a Cláudia Simões, que bom, Cláudia, tê-la conosco, José Carlos e a Georgina, que bom, cadê você, meu nobre, que ainda não deu o ar da graça, e eu estou aguardando o Igor, né, também, o Igor também dando aí o ar da graça, tá lá em Floripa. Deus abençoe, Igor, bom tê-lo. A Deise também nos deu alegria de estar conectada, a Eliane, o Adalto já falei, tá a Luciana Fernandes, né? Que bom, que bom, que bom, que bom. Só está faltando você. Eu já quero orar, mas não queria orar sem antes falar de você, né? E só está faltando aí você dá a sua notinha e não deixa de acessar o nosso canal, por favor, né? O João Evangelista, também ligadinho. Estou vendo aí todos eles nos dando essa alegria, né? A Michele, que bom. Também a Regina, já falei da Regina Neves Pereira, que bom, né? Que bom. Então você vai deixando aí o seu comentário e aí na tela está o link do nosso canal.
dá lá um toquezinho no sininho, tá? E se inscreva no meu canal, tá? Porque você vai receber conteúdos das nossas ministrações, conteúdos novos, artigos, os quais a gente está escrevendo, você vai receber em primeira mão, tá bom? Então faça isso e será sempre uma alegria manter essa interação com você, tá bom? Nós vamos fazer uma oração neste momento para que Deus possa, de fato, intervir na nossa vida, nestes relacionamentos nossos de amizades, né? Eu penso que muito difícil uma pessoa não ter pelo menos um amigo na história da sua existência, né? E como Jó nos ensinou, né, que quem não quer correr risco não contraia amizade, né? Porque a gente está lidando com seres humanos de pele, carne, osso e músculo iguais a nós, sujeitos à fraqueza. A qualquer momento eu posso te desapontar, a qualquer momento você pode me desapontar. O que a gente tem que fazer é um esforço para evitar isso. Pelo contrário, a amizade tem que ser via de mão dupla. Hello, vou explicar de novo. A amizade deve ser via de mão dupla, tá? No sentido de fluxo e refluxo, no sentido de dar e receber. Ninguém... temos aí o Anderson, a Camila Nunes, que nos dá também a alegria, a Luci Braga, que bom, Luci. Ninguém pode ter uma amizade só com o objetivo de receber, sem dar, tá? Tem que ser mão dupla. Dai e ser-vos-á dado. Você está entendendo? Essa deve ser a regra de uma boa amizade, né? Embora tenha aqueles amigos que, lamentavelmente, eu acho que a maioria deve ter pelo menos um, né? Que é aquele que só tira, não coloca nada. Ele realmente tramita nessa via de mão única, só tira, só recebe, mas dificilmente retorna, né? Eu acho que quase todos nós deve ter alguém na qual a amizade é sustentada por nós, né? Porque se depender dele já tinha se dissolvido há muito tempo, não é verdade? Mas espero em Deus que essa palavra tenha falado poderosamente ao seu coração. A Ângela Vieira também nos dá ali o seu ar da graça. Finalmente eu vou orar, mas eu queria orar por você, mas só vou orar por você se você, por favor, der o ar da graça aí para que eu possa citar aqui o seu nome na nossa intercessão, né? E eu já estou pronto para orar. Cadê você? Para a gente orar, clamar, pedir a Deus que nessa crise que a gente está inserido, a gente faça a diferença. Ô nobre pastor Josias e a minha irmã Maria Veloso, lá de New Orleans, na América do Norte. Pastor Josias, que bom, meu nobre, tá? A Fernanda, já falei da Fernanda, e eu estarei orando agora e terminando, mas na terça-feira que vem, meu nobre, estamos de volta. E queria que você se tornasse cativo, deixasse reservado na sua agenda esse horário, das 8 da noite. 8 da noite, toda terça-feira, nós teremos essa live, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Pai, no precioso nome de Jesus de Nazaré, teu filho amado, eu entro agora na tua presença, pela fé na intrepidez do sangue, perante o trono da graça, por esse novo e vivo caminho que com o véu da carne de Cristo, que foi rasgada de alto a baixo no Calvário, se nos abriu. Eu entro na tua presença para interceder. Senhor, eu sei que tu me ouves,
Eu sei que o teu ouvido não está tapado. Deus, e tu não colocou essas pessoas conectadas comigo nessa live dessa noite, sem que tu quisera falar alguma coisa ao coração delas através da exposição da tua bendita palavra. Deus, em o nome de Jesus, cada pessoa dessa que entrou conosco nessa live seja agora alcançada por uma intervenção sobrenatural da tua parte em alguma área da vida delas que está precisando, Senhor, de uma intervenção da tua parte. Deus, eu as abençoo, impetrando sobre elas a bênção que enriquece e que não acrescenta dores. É a nossa oração nessa noite, no precioso nome de Jesus de Nazaré. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe, nobre, digníssimo amigo, e esperamos nos ver na próxima terça, se Deus assim permitir, no precioso nome de Jesus de Nazaré.